final de contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo tenho Emília Vieira, cofundadora e CEO da Casa de Investimentos, onde é também responsável pela gestão de ativos. Emília Vieira lecionou e fez consultoria na área de engenharia financeira quantitativa em vários países. É investidora de longo prazo e escreve regularmente sobre o tema em revistas e jornais da área. Bem-vinda, Emília, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começava por perguntar-lhe o que é essencial fazer antes de se investir. Muito obrigada pelo convite, Sara, é um gosto estar aqui. O que é necessário fazer antes de se investir? Em qualquer produto pela primeira vez. Bom, antes de se investir é necessário poupar, obviamente, é preciso começar a poupar. E começar a poupar implica ter um bocadinho aquilo que é um fundo de emergência ou aquilo que eu gosto muito mais de chamar, um pouco à moda antiga, a nossa almofada de segurança. Depois de termos essa almofada de lado, que é o valor que podemos precisar de um momento para o outro está disponível, e isso pode estar num depósito a prazo, então aí sim pensar em investir. E para investir é preciso, de facto, ter conhecimento do que é que são as várias classes de ativos, os produtos. Porquê? Porque esta é uma indústria, a indústria financeira é uma indústria muito complexa que tenta adicionar complexidade a coisas simples, porque é na complexidade depois que se consegue introduzir comissões e muitos custos que as pessoas não precisavam de incorrer. Por isso é importante perceber o que é que funciona e não funciona no investimento, é preciso ver em quem se confia, em quem podemos confiar o dinheiro e, sobretudo, olhar para aquilo que são as várias alternativas, as várias classes de ativos. E nós gostamos na nossa área, não é o caso da Casa de Investimentos, mas na nossa área gostamos de ir buscar sempre muitos estrangeirismos, asset allocation e coisas dessas, mas é muito fácil. Basicamente nós temos 4 grandes classes de ativos, que é o dinheiro, e esse é o tal que pode estar parado no curto prazo. Ter muito dinheiro parado é asneira, mesmo em depósito a prazo, é um erro, não o devemos fazer. Portanto, temos o dinheiro, temos imobiliário, e que é grande parte do valor que a maior parte das pessoas alguma vez terão na vida, é a sua casa. Temos depois ações e obrigações. Ações, o que é? As ações são uma fração do negócio, uma parte, uma empresa, da mesma maneira que se eu e a Sara nos juntássemos e abríssemos um café ou uma lavandaria, tínhamos aqui uma empresa, portanto, dividida por 2 pessoas, cada uma com a sua ação, ou 100 ou 1000 ações, o que fosse, mas dividida pelas pessoas. Quando estamos a olhar para estas grandes capitalizações cotadas em bolsa, nós estamos sempre a olhar para empresas, só que têm muitos acionistas e, portanto, é uma fatia do negócio e é assim que deve ser visto que é uma ação. Portanto, uma ação dá às pessoas o direito a receber os lucros que a empresa vai gerar a longo prazo. Por outro lado, depois as obrigações, o que é que são? Uma obrigação é um título de dívida, é uma promessa. E um título de dívida vale o que vale quem faz essa promessa. Ou seja, se for um governo, dependendo do governo. Se for um governo no centro da África tem pouca credibilidade, se for o governo de Portugal tem mais alguma, se for o governo alemão tem muito mais credibilidade, porque é uma economia com muito mais capacidade de produzir riqueza e que tem muito mais credibilidade. Depois podemos falar de dívida de empresas, obrigações de empresas, e neste caso também é importante ver, é a qualidade de quem está do outro lado, de quem está a pedir-nos o dinheiro emprestado e a capacidade que tem para nos devolver o dinheiro de volta. E, no fundo, olhar para estes produtos todos, porque estas classes de ativos são as que depois compõem o que são fundos e todo aquilo que se vende nas instituições financeiras. Um fundo de ações de facto, são ações de empresas. Um fundo misto tem ações e obrigações e tem muitas vezes cash também, e em alguns casos até muito. Porque nos últimos anos aquilo que notamos é que havia alguns fundos, mesmo em Portugal, gerido por instituições portuguesas, com 11, 15% de liquidez. E liquidez é o dinheiro. Portanto, se as pessoas entenderem bem como funcionam estas classes e tentarem perceber, é assim, quando emprestamos o dinheiro a alguém, estamos a dar a essa pessoa a possibilidade de usar o nosso dinheiro para ir ganhar mais, porque tem que nos devolver o nosso capital e o juro. Ora, se nós conseguirmos, de facto,
aceitar ter algum risco e olhar a longo prazo, as ações são o melhor investimento para estar, e é aqui que a Casa de Investimentos concentra, de facto, o foco do investimento. Embora tenhamos clientes de gestão discricionária que têm uma componente de obrigações, e é definido com o cliente, caso a caso, no nosso fundo PPR é um fundo 100% de ações, e muitas carteiras de gestão discricionária são 100% em ações. Porquê? Porque as pessoas assim entregam-nos a componente que pode estar da sua riqueza, que pode estar investida a longo prazo. E, portanto, quando alguém pensa em investir, o que tem que fazer é adquirir alguma informação, ter algum conhecimento, perceber como é que funcionam as instituições, o que é que significa o risco, o que é o risco, que é um tema que está extremamente maltratado e que as pessoas não entendem, que são muitas vezes capazes de entrar em investimentos que são altamente arriscados, mas que não sabem. Por exemplo, ter dinheiro a prazo é arriscado, a longo prazo, ou ter obrigações. Ter um depósito a prazo também tem risco, porque do outro lado nós queremos, e nós habituamos a que os bancos nos devolvam sempre o dinheiro, mas isso pode não acontecer. O dinheiro está a ir para o balanço do banco, que o vai emprestar. Da mesma maneira, quando emprestamos em uma empresa, a empresa vai arriscar com ele, vai arriscar com este dinheiro, vai entrar em investimentos que podem ser altamente arriscados e pode perder este dinheiro. Vou recuar um pouco àquilo que há pouco disse, que ter muito dinheiro em depósitos não é bom nem recomendável. Porquê? Porque o dinheiro é um ativo terrível e, se reparar ao longo da história, qualquer moeda, nos últimos 20 anos, o euro perdeu 45% do seu valor, em termos de poder de compra. É porque normalmente as pessoas não pensam nessa perspectiva. Não, as pessoas não pensam. Não é? A inflação age como um imposto escondido que corrói a riqueza, e as pessoas não levam isto em conta, mas aquilo que 100 mil euros comprava há 20 anos era muito mais do que os mesmos 100 mil euros compram hoje. A inflação só entrou no nosso léxico este ano. Agora, exatamente, e é pena que tenha sido por este motivo, mas nos últimos 14 anos nós tivemos, por causa da crise financeira de 2008, nós tivemos níveis de inflação em média de 2%. Nos últimos 95 anos tivemos uma inflação a nível mundial de cerca de 3%, ou pelo menos Estados Unidos à volta de 3% e Europa. E isto o que é que significa? Significa que nós nos habituamos a estes períodos de mais estabilidade. Mas mesmo assim, muitas vezes os depósitos são aplicações a curto prazo. Não conseguem normalmente acompanhar a inflação. E ainda por cima que depois há um imposto, não é líquido o rendimento. E por isso retira de facto a capacidade de termos ganhos de poder de compra a longo prazo. Se repararmos, o Sr. Warren Buffett faz isto nas suas cartas anuais aos acionistas, faz isto todos os anos, que é exatamente mostrar o dólar nos últimos 100 anos perdeu cerca de 98% do seu valor. E o ritmo hoje é muito pior. Quando temos uma inflação de 8% ou 8,5%, se estivermos a investir em ativos que estão a render 2%, nós estamos a perder 6% ou 7% ao ano. Se isto acontecer durante 3 ou 4 anos, facilmente perdemos 24%, 25%. Isto é tremendo para as pessoas, isto é tremendo para as famílias. E por isso é que é importante que as pessoas aprendam, por isso é que é tão crucial explicar às pessoas o que é que isto significa. E os depósitos, sim, fazem sentido, mas é para o tal dinheiro de curto prazo, para o dia-a-dia e para a almofada de liquidez. Mas a longo prazo não é um investimento que faça sentido. Quanto é que recomendaria uma família assim, em valores assim redondos, por assim dizer, ter nessa almofada? Isso depende muito de cada um. Finanças pessoais é exatamente isso. Eu, por exemplo, para a minha vida, porque me considero uma pessoa poupada, diria que 6, 7 meses seria suficiente, mas depende 6, 7 meses daquilo que é o salário normal do agregado familiar. Mas há pessoas que sentiriam conforto em ter 1 ano ou 2 ou 3, caso os dois perdessem o emprego. Agora, isso depende de outras coisas, depende se temos ou não créditos, que o crédito é uma das coisas que é terrível, que é um destruidor da capacidade das famílias terem saúde financeira a longo prazo.
sobretudo o crédito ao consumo. O crédito à habitação, como tem por trás uma garantia real, as taxas de juros são sempre mais baixas, mas quando estamos a falar no crédito ao consumo, quando estamos a falar em cartões de crédito, é terrível o que faz pela distribuição daquilo que são os rendimentos das famílias, porque uma parte grande dos rendimentos estão a entregá-la às instituições financeiras que de uma forma ávida andam sempre atrás desses rendimentos gordos, porque são taxas obscenas, em muitos casos. E por isso, tudo isto depende do nível de endividamento que tem a família, dos compromissos financeiros que tem. Se eu não tenho um crédito à habitação ou créditos pessoais obviamente preciso de uma almofada mais curta. Aqui depende se têm ou não filhos dependentes ou não, se vão ter a universidade ou não. Isto é uma medida de sensatez e eu posso ter conforto com 1 ano de rendimentos e outra pessoa precisar de 2 ou precisar de 1 ano e meio. Isto aqui é o nível de conforto, acho que cada um que tem que fazer este exame um bocadinho por si próprio. Se eu perdesse o emprego e o marido, há um agregado familiar que olha para si e diz, se perdêssemos o emprego ambos ao mesmo tempo, o que é que seria? Tendo casa para pagar, tendo créditos, etc., obviamente que precisa de uma almofada maior. A questão é esta, e muitas vezes o que faz sentido é tentar incorrer em créditos muito mais moderados, ter o cuidado de não se endividarem muito, porque uma dívida é mesmo isso, estamos a pedir ao futuro uma parte do rendimento, estamos a endividar-nos, a pedir ao futuro uma parte do rendimento que vamos ganhar daqui a muitos anos, não é? E esse é um grande entrave ao desenvolvimento de uma família e à criação de riqueza de uma família. Ainda retomando uma parte daquilo que a Emília há pouco estava a dizer, que é quando se escolhe ou quando se investe, temos de perceber a qualidade de quem está do outro lado, seja uma empresa, seja para comprar ações daquela empresa, investir naquela empresa, seja para emprestar dinheiro a essa entidade através de obrigações, da compra de dívida. Como é que eu consigo avaliar esse risco ou essa qualidade? É uma pergunta muito importante e é muito difícil para a maior parte das pessoas fazê-la. Nós devemos ser todos ensinados desde tenra idade a lidar com o dinheiro, porque na verdade todos os dias tomamos decisões de consumo e se tomamos decisões de consumo são decisões que também afetam a nossa capacidade de investir ou não. Portanto, essas decisões de consumo são extremamente relevantes. Agora, como é que as pessoas podem aferir? Podem se informar, podem tentar ler, podem tentar perceber, e é muito importante ter uma capacidade inquisitiva de quem está do outro lado a vender, porque o grande problema das instituições financeiras é que elas são geridas por objetivos de curto prazo, muito centradas no comissionamento e, portanto, vão tentar vender às pessoas o que é mais caro, o que é mais rentável e não fazer o que é melhor para elas a longo prazo. É assim, infelizmente, é assim, é pena e... enfim, gostava muito da ideia dos Quakers em Inglaterra, que foram as pessoas que eram muito frugais e que conseguiram, na altura da Revolução Industrial, criar instituições financeiras, juntar massas de dinheiro incríveis para financiar a construção dos caminhos de ferro e os grandes empreendimentos para pôr a indústria a funcionar. E era tudo baseado em justiça, em clareza com quem está do outro lado. Isso perdeu-se tudo porque, na verdade, hoje o que nós temos é produtos extremamente complexos, com nomes todos fancy, todos, enfim, coisas todas modernas, mas que, na verdade, escondem muitas vezes produtos altamente arriscados, escondem coisas que não têm valor. E o que as pessoas têm que perceber é que precisam de entender o que é uma ação, o que é uma obrigação, o que são os depósitos, o que é a instituição que está por trás, se paga muito mais ou não que os outros e porquê, porque nós já tivemos casos, obviamente, em Portugal que vimos disso e o BPP foi um exemplo, o BPN foi outro e por isso é importante perceber onde há risco e não há risco. Risco é em todo lado. Sendo que o risco normalmente associamos a uma coisa negativa. Ter risco é ter também uma probabilidade de ganhar mais dinheiro, não é? E eu também já ensinei isso, nas finanças dizemos quanto maior é o retorno, maior é o risco de assumir. Não é verdade, não é verdade. Há muitos ativos que têm muito risco, mas que
as pessoas associam o risco à volatilidade, à variação. Uma coisa que varia muito de preço, como são as ações, são na cabeça das pessoas ativos com muito mais risco do que, por exemplo, obrigações ou do que ter o dinheiro parado. E em depósito a prazo, que no mês passado renderam 0,56%, que é uma coisa incrível. E isto não é verdade. Um ativo que nunca varia de preço pode ser altamente arriscado. A questão tem muito a ver com o horizonte de tempo que as pessoas podem ter para esperar pelo dinheiro. Quantas pessoas é que nós vemos a comprarem um imóvel hoje para o vender amanhã, a comprar uma quinta hoje para a vender daqui a uma semana? Pouquíssimas, mas fazem isto com ações, com obrigações, com criptomoedas, com estas coisas todas. Isso é que é altamente arriscado, porque estamos a tentar adivinhar uma cotação, um preço. Risco, na verdade, é a probabilidade. Eu gosto muito desta definição, que é do professor L. Ray Dimson, que tem aquele famoso livro O Triunfo dos Otimistas, e que estuda, ao longo de 120 anos, quais foram os melhores investimentos. E os melhores investimentos, independentemente da geografia mundial e do momento, foram ações, curiosamente. Porquê? Porque se acredita que o engenho humano e a evolução tecnológica que vai incorporando sempre nos novos processos produtivos, as empresas conseguem produzir cada vez mais com menos. E, portanto, têm mais valor. Têm mais valor. E a definição que o L. Ray Dimson dá de risco é a probabilidade de mais coisas acontecerem do que na realidade acontece. Eu acrescentaria aqui um ponto. O risco, para nós, na casa de investimentos, chamamos o risco como a probabilidade de perda permanente de capital. E, de facto, para quem encetar atividade de trading diário, tentativa de adivinhar, obviamente que há uma grande perda, uma grande probabilidade de perda permanente de capital. Para quem pode ter um investimento de longo prazo, um horizonte de investimento de longo prazo, o risco de investir em ações é extremamente baixo. Aliás, a volatilidade das ações, quando compara ações com obrigações no curto prazo, as ações são muito mais voláteis. Mas, quando nós olhamos a 20 anos, os retornos das ações variam muito menos do que os das obrigações. Portanto, tudo se prende com o tempo que nós podemos esperar pelo resultado. Tudo se prende com o horizonte de tempo em que nós podemos estar investidos. Nesse sentido, diria que as pessoas devem investir, já lá vamos aqui falar um pouco mais aprofundadamente sobre este tipo de coisas, mas diria que as decisões de investimento, não é? A escolha do tipo de investimento, também está relacionado com para quando é que eu preciso deste dinheiro. Para quando preciso de dinheiro? Obviamente que sim. Por isso, quando estamos a falar para o curto prazo, tudo muito certo. Ações ou obrigações de curto prazo, porque uma obrigação há 10 anos, muita coisa pode acontecer em 10 anos. E eu dou um exemplo. Nós olhamos o ano passado, as obrigações do governo alemão caíram 16%, 18%. Não é porque o governo alemão é mais arriscado, mas porque, entretanto, a curva das taxas de juros inverteu, elas começaram a subir. As obrigações que estavam emitidas com taxas de juros baixas, obviamente, caíram de preço. Os investidores apressam e exigem daquelas obrigações que paguem o mesmo rendimento das que já foram emitidas. Isso só é possível se o preço delas caírem. Quando olhamos, por exemplo, para as obrigações americanas, elas caíram 17% o ano passado. Porquê? Exatamente o mesmo motivo. As taxas de juros inverteram-se. Nós deixamos de passar de um período em que o dinheiro não tem preço para um período em que, não, afinal de contas, nós temos que controlar a inflação, há que subir o preço do dinheiro. E, portanto, torna-se mais atrativo investir noutro tipo de ativos, não é? E, portanto, estes ativos que normalmente, porque são fixos, os cash flows que vão ocorrer, que é nós recebemos o cupom da obrigação e o resultado passado 5 ou 10 anos, consoante a maturidade da obrigação, como tem um período certo, os investidores sentem muito mais segurança numa coisa destas, quando os riscos estão lá na mesma. Agora, os riscos são diferentes. Verdade, e mas retorno... é mais difícil que um governo, nomeadamente os Estados Unidos, não pague a sua dívida do que uma empresa em si, não é? E aqui não é, Sara, o risco não é do governo não pagar, o governo vai pagar. E os Estados Unidos é um excelente pagador, é considerado... Sim, eu estou a dizer, por isso é que as pessoas... Mas a questão é que não se prende com isso, é que as pessoas quando compram uma obrigação dizem, o dinheiro está lá, aquilo vai-me dar 2% ao ano e daqui a 10 anos eu recebo o dinheiro de volta. Certo, aqui há 3 ou 4 anos atrás, ou há 2, 3 anos atrás, as obrigações do governo alemão tinham um rendimento real negativo, tinham um retorno negativo. Sim. Negativo.
negativo. Pagavam. Ou seja, nós tínhamos que pagar ao governo alemão para tomar em conta dinheiro. do nosso dinheiro, Para para lhes emprestar a dinheiro. eles o dinheiro, exatamente. Qual é a percepção hoje? A ideia é que, entretanto, o governo alemão, o governo americano, o governo inglês, que as obrigações a 30 anos caíram 47%, ou o austríaco, uma obrigação a 100 anos caiu 70%, continuam excelentes pagadores. O problema é que aqueles ativos, hoje, há emissão de dívida a preços muito mais atrativos e quem está naqueles ativos vende-os para vir investir nos outros. E, portanto, eles caem de preço, porque não está lá o rendimento. Eles só param de cair de preço quando estiverem a pagar mais ou menos a mesma coisa. Portanto, como a obrigação do governo austríaco foi emitida há 100 anos, a 0,85%. Quem é que investe num ativo para fixar, empresta o dinheiro a alguém? Quem é que empresta o dinheiro ao governo da Áustria, fixando que daqui a 100 anos, ao longo de 100 anos, vai receber 0,85% ao ano? Sabe quem são? São os fundos de pensões. Estes são os maiores clientes deste tipo de ativos. Porquê? Porque estão limitados pelos próprios governos, que têm ali um cliente obrigatório, impõem-lhes esta compra, estão limitados para o investimento muito mais em ações. Ora, o que é que isto significa? Significa que compram ativos que não têm rendimento. Durante 100 anos muita coisa pode acontecer. O que aconteceu com a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, se nós recuássemos a 1900, era que com certeza ninguém adivinhava que a Alemanha fosse ter lá o Hitler e fosse ter os problemas que teve. Portanto, em 10 ou 20 anos ou 30 muda muita coisa. As obrigações têm o risco das taxas de juros subirem, têm o risco da contraparte, há uma quantidade de riscos nas coisas. Agora, a questão é que quem investe em obrigações não está tão motivado para fazer o jogo de sorte e azar como quem investe em ações, estar a comprar e a vender, a comprar e a vender, que é um grande erro. Prazo, não é? Para quem investe em ações, se conseguir estar parado, sentar-se nas mãos para não fazer asneiras, não carregar nas teclas do computador para comprar ou vender, como hoje é tudo fácil, essa facilidade faz com que seja muito mais fácil as pessoas investirem e perderem dinheiro, porque andam a saltar de um ativo para o outro, agora é um ETF disto, depois é um ETF daquilo e depois... Porque nós temos todos os desafios comportamentais que nos levam a ser maus investidores, a menos que decidamos adotar um conjunto de princípios, nomeadamente um horizonte de longo prazo, para investir melhor, porque no curto prazo o curto prazo não funciona, o curto prazo não vê um empresário a ficar rico depois de abrir a empresa em 4 ou 5 anos. Portanto, é necessário investir a longo prazo. Este é o ponto. Dar tempo, não é? Dar tempo, como plantar uma árvore demora tempo até termos os primeiros frutos, no investimento é ainda mais verdade. E temos que admitir que aquele dinheiro que nós investimos no curto prazo vai ter um rendimento mais baixo, mas é a nossa almofada para não termos que mexer no outro, que está muito melhor aplicado, que pode variar muito mais a cotação, como é um investimento em ações, mas que vai ter um rendimento muito superior, porque as ações nos últimos 100 anos deram em média 10% ao ano. As ações americanas deram 6,5% acima da inflação. E isto é extremamente relevante. Quando comparado com o depósito a prazo, é brutal ter mais 5 ou 6% ao ano durante 30 anos. É um número astronómico numa folha de cálculo. Isto é extraordinário. E agarrando nisto que acabou de dizer, acabou de dar um pouco esse mote e tem dito algumas vezes que investir em ações não é jogar. Quais são os conselhos? Já deixou aqui algumas pistas, mas quais são os conselhos e os alertas que deixaria a quem está a pensar entrar no mercado de ações? Isto é muito engraçado, obviamente, sendo eu acionista e CEO da Casa de Investimentos, obviamente que recomendo investirem connosco e recomendo ações como é a nossa grande escolha. E isto lembra a velha frase de nunca pergunta ao barbeiro se precisa de um corte de cabelo. Eu acho muito difícil. No dia-a-dia nós temos a nossa vida, cada um tem a sua profissão, e eu vou-lhe dizer uma coisa, Sara, que falei numa TEDx de 2019, que o tema era Trust, e na TEDx do Porto. Eu também dei para muitas festas e também perdi dinheiro, porque quando andei pelo mundo a dar aulas de finanças, eu muitas vezes mudava de hotel 2 vezes por semana e por isso, ora estava em Londres, Nova Iorque, Tóquio, etc. E também não tratava do meu dinheiro e também perdi numa série de sítios, num fundo XPTO que era
de um fundo BRIC, que eu veio aquela moda, a indústria gosta muito destas siglas, para depois, repete-as muitas vezes e depois os investidores confiam nelas. Mas também não tinha tempo para isso e nós não vamos ter tempo de acumular muitas tarefas para além da que temos. Agora, ter algum conhecimento e descobrir as pessoas em quem se podem confiar é uma boa forma de o fazer. Há outro shortcut, que é dizer assim, invisto no ETF do S&P ou do MSCI World e pronto, e vou lá pondo dinheiro sempre, vou fazendo um dollar cost average, vou pondo sempre ao longo do tempo e vou estar bem investido. Eu tenho muitas dúvidas, tenho mesmo muitas dúvidas que as pessoas o consigam fazer de uma forma consistente. Porquê? Eu costumo dizer, uma andorinha não faz a primavera. Quando nós vimos em 2020, com o Covid, durante março, algumas sessões, o mercado variou 11% num dia. 11%. Entre máximos e mínimos do dia variou 10%, 11%. Qualquer pessoa tem medo. Nós fomos confrontados com uma situação em que parecia que o mundo ia acabar. Que isto desta vez era mesmo diferente. E, portanto, ou nós temos uma estrutura, uma filosofia de investimento muito sólida, com processos de decisão muito bem estruturados, ou então nós acabamos por sucumbir àquilo que é o mercado, a estas oscilações. Porquê? Porque o ser humano tem dois vieses tremendos. O primeiro, nós temos uma tendência muito grande em tirar satisfação com ganhos de curto prazo. Liberta dopamina no cérebro, faz-nos sentir bem e dá-nos um grande motivo para no próximo jantar com amigos, falar, etc. E depois temos uma outra, é que temos muito mais conforto a agir em rebanho, em fazer o que toda a gente está a fazer. Fazer o contrário faz-nos querer assim, mas eu sou o único maluco que está a nadar aqui contra a corrente, mas é esse que normalmente está a fazer melhor no mercado acionista, é quem está a nadar contra a corrente. E curiosamente as pessoas gostam muito de comprar as suas rendas habituais nos saldos ou os ténis, etc., mas não gostam de comprar ações em saldo. Nessa altura estão sempre muito disponíveis para vender. Normalmente estão desconfiadas também, não é? Portanto, não há, o que eu quero dizer com isto é que não há uma fórmula simples. Se disser assim às pessoas o que é que têm que saber, na verdade ainda precisam de saber uma série de coisas. E por isso é que nós, na Casa de Investimentos, temos muito o hábito, desde o início, de explicar muito bem a filosofia, de mostrar porque é que é sensato investir em boas empresas. O que é que são boas empresas? O que é que são boas empresas? São empresas que têm vantagens competitivas, duráveis. O que é que isto significa? São empresas que normalmente são muito rentáveis porque distinguem-se na forma como fazem um produto ou fornecem um serviço aos outros. Por exemplo, a Microsoft, com o seu software, permite que as nossas empresas funcionem e nós teríamos muita dificuldade em trocar para outro. Primeiro, porque não há grandes alternativas. Segundo, porque ensinar numa organização pessoas a mudar e os riscos que há na mudança é tremendo. E, portanto, é um bocadinho isto, é dizer assim, o que para nós faz sentido é olhar para estas empresas, ver as suas vantagens competitivas, ver que sejam geridas por pessoas capazes e honestas, que nos dizem o que se passa e que nos dizem a verdade sobre aquilo que se passa, e depois é procurar comprar a um preço sensato. Qualquer ativo de qualidade, se nós o comprarmos a desconto, o valor está lá. Agora, não podemos esperar resultados logo no dia seguinte, ou daí a um mês, ou daí a um ano. E no caso do mercado acionista, ainda mais. E, portanto, se nós tivermos um horizonte de 5, 10, 20, 30 anos, não tenho dúvida nenhuma que as empresas são o melhor investimento para estar. E repare, isto está mais documentado, não é o L. Ray Dimson, mas há imensos estudos académicos e hoje é o privilégio, eu até já escrevi um artigo sobre isto, o privilégio do conhecimento. É que nós, em 1950 ou 1960, não havia muitos estudos académicos sobre a história financeira. Mas hoje temos tantos que compilam os estudos de todo o mundo, de muitas geografias, e que mostram que as ações, independentemente da área do país, foram a melhor classe de ativos para estar investido. E quando comparado, por exemplo, com o imobiliário, que o Robert Shiller e o Carl Case têm um estudo que congrega 130 anos, mostram que o imobiliário deu cerca de 0,3% acima da inflação. Portanto, se as pessoas disserem assim, eu tenho o meu salário, estou a pagar a minha casa, quero construir uma almofada, como eu, aliás, fui ensinada, para a velhice, para a saúde,
E nós costumamos dizer na Casa de Investimentos, e é um bocadinho a nossa âncora de comunicação do nosso fundo PPR, é seja dono do seu destino, construa o seu destino com segurança. E é ir investindo uma parte do seu rendimento, ir colocando nesse portfólio de boas empresas, de negócios excepcionais, porque eles vão compor os retornos a taxas mais elevadas. Tudo isto demora tempo. Portanto, quando dizemos assim, como é que uma pessoa vai conseguir avaliar o risco de um banco? Se o banco é ou não solvente, tem grande probabilidade de ser solvente daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, porque eu tenho lá o meu depósito a prazo. Não é fácil ao cidadão comum, é claro que não. Mas se a pessoa se habituar a fazer algumas questões e a tentar perceber porque é que um banco paga muito mais do que outro, hoje estão todos a pagar muito menos do que aquilo que já deviam estar a pagar às pessoas pelo seu dinheiro. E isso é mais uma vez, aproveitar-se de facto das pessoas terem uma postura muito conservadora, e esta ideia do conservadora impingiu, a indústria financeira impingiu às pessoas a ideia de que há perfis de investimento. E sou um bocadinho avessa a isso, porque na verdade todos nós preferimos ter mais a menos, todos nós somos muito otimistas e temos um perfil agressivo se o mercado estiver a subir, e se estiver a cair temos um perfil conservador. Sim, mas na verdade há pessoas que dormem melhor que outras. Exatamente, e uma das coisas, tem toda a razão, está muito bem dito, e aliás nós dizemos mesmo isso, nós devemos ter uma estratégia de investimento que nos permita dormir bem de noite, que nos permita sentir que temos a nossa família segura, que temos os nossos filhos seguros e que lhe conseguimos pagar a educação e garantir aquilo que eles precisam. Totalmente de acordo. Por isso é que não há uma receita de que a pessoa deve investir 50% do que tem, do seu património em ações, ou 30% ou 80%. Depende do conforto de cada um. Eu, Emília Vieira, tenho todo o conforto de ter a maioria do meu património financeiro está todo em ações. Todo. O meu património financeiro está todo em ações. Porque eu acredito profundamente. Eu tenho rendimentos que me cheguem, primeiro não sou muito gastador, depois tenho rendimentos que me cheguem com o salário e uma ou duas rendas para as minhas despesas, portanto, aquele dinheiro pode estar a crescer ali ao lado, que à medida que a base vai sendo maior, estas empresas vão reinvestindo os seus lucros, obviamente criam uma capacidade de produzir retornos a longo prazo extraordinária. E isto significa que aquilo que é uma solução para mim pode ser diferente para a Sara. A Sara diz, não, mas eu só quero 10% em ações. O que é importante é que as pessoas aprendam, tenham o tal conhecimento, saibam que destas classes todas a mais rentável são ações e que se conseguirem começar com 5% do seu património ou 10% do património, eu começar a experimentar e ir percebendo, ir pondo, como eu costumo dizer, o pé na água e ir ganhando confiança nisto. Não sei se estou a partir do pressuposto errado, mas diria que, por tudo o que a Emília tenta partilhar aqui, defende que as pessoas devam começar não necessariamente sozinhas, ou seja, devem abeirar-se de alguém com conhecimentos, de alguém, um especialista, não é do amigo, não é? Imagino eu, de um especialista nesta matéria para começarem. É, sem dúvida, mas até aí as pessoas têm um trabalho difícil, porque há muitos especialistas, entre aspas, que percebem muito pouco daquilo que estão a fazer, e as pessoas não podem contar que quando entram numa agência de uma instituição financeira que têm lá um especialista, muitas vezes não têm um vendedor que tem objetivos mensais, que ganha viagens, ganha estadia em hotéis, ganha estas coisas para lhes impingir aqueles produtos que são mais comissionados. Até por isso é difícil, é muito difícil hoje para as pessoas terem... Olha, é difícil ganhar dinheiro, é muito difícil poupá-lo, porque... em Portugal já não temos bons salários e é uma coisa que é mesmo urgente olhar para isto, e o Estado deixar as pessoas, o Governo, deixar as pessoas com uma parte maior do rendimento, daquilo que efetivamente é o que elas produzem, deixar que o trabalho fique com um pouco mais de rendimento, que isto é de facto incrível, como não se olha para isto, como se continua a não olhar para isto, porque nós ganhamos mal e não há volta a dar. Depois é muito difícil poupar, porque nós todos os dias nos querem vender coisas, nos querem impingir coisas. E depois, mesmo aquelas que poupam, têm muita dificuldade em investir. O que é que eu sugiro? Se as pessoas não confiam em ninguém, então que façam o tal depósito a prazo, garantem aquela segurança, mas esse dinheiro vai mirrando para a inflação, vai perdendo valor. Se as pessoas quiserem aprender alguma coisa, e então dizer assim, eu posso procurar isto, têm que ter cuidado com os fundos, porque muitas vezes têm
muitos custos e uma coisa a que nós assistimos nos últimos 10 anos foi fundos de obrigações com comissões de 1 e tal %, quando na verdade o rendimento era de 0 ou às vezes negativo, como há muitos PPRs em Portugal que foram negativos, ou nos últimos 10 anos há muitos que deram 1% ao ano, portanto praticamente a mesma coisa que os depósitos são menos, e as pessoas obviamente criam a expectativa de que vai sair dali rendimento, mas na verdade eles só foram bons para as instituições financeiras que os vendem. É tudo mau. A verdade é tudo mau. Por isso, se as pessoas conseguirem ter conhecimento, aprender, tentar perceber como funciona e tentarem ver, mas o que esta pessoa me diz, isto faz sentido, tentar comparar, tentar descobrir, e hoje já há muitas mais coisas. Hoje também está na moda o termo literacia financeira e também há muita coisa que não tem qualidade, como em tudo. Mas é preferível, pelo menos, que se alerte as pessoas para isto, que elas saibam o que é que isto quer dizer. Ter ações. Um dia, uma semana ou um mês, nós não fazemos ideia. Ninguém faz, mas agora muitos acham que fazem, ou pelo menos tentam convencer os clientes que fazem. Ninguém faz ideia do que é que vai acontecer amanhã no mercado financeiro, daqui a um mês, daqui a um ano. Não se faz ideia, nem em ações. Pode estar acima, o mercado para o ano pode estar acima de 20%, como pode estar abaixo de 20%. Depende da guerra, depende de um conjunto de fatores. Eu estou mais otimista do que aquilo que esteve, até porque o mercado corrigiu bastante no ano passado. Mas ainda assim, a grande vantagem é, para quem consegue pôr alguma parte de lado, mais para o longo prazo, deve experimentar fazerem ações. Se não, pelo menos uma parte, porem ações. Se não confiarem em ninguém, que compre então um ETF do S&P, do MSCI World. Eu não invisto em ETFs. Não invisto em ETFs porquê? E explico porquê. Se eu chegasse a Lisboa, onde estou hoje, se eu chegasse a Lisboa para fazer um investimento em imobiliário, vamos imaginar que era muito rico, que tinha aí 100 milhões de euros para investir. Eu não comprava um bocadinho de cada prédio, porque aí, isto é o que faz um ETF quando compra um ETF de um índice, porque aí vou encontrar prédios que são muito bons e que estão em muito bom estado, mas vou encontrar devolutos, vou encontrar prédios que não estão arrendados, vou encontrar prédios que não têm qualquer rendimento. Portanto, eu fico com uma média, fico com um bocadinho de coisas boas e más. Nós preferimos, obviamente, ter uma filosofia de investimento, como temos na casa, em que só os melhores servem. É escolher negócios excepcionais, que são grandes vantagens competitivas, boas equipas de gestão e que consigam crescer no mercado global, que são empresas extraordinárias, como a LVMH, como uma Microsoft, que são máquinas de fazer dinheiro a longo prazo. Se nós as compramos a um preço sensato, é nestas empresas que estão investidas as famílias mais ricas do mundo. Se nós as compramos a preços sensatos, nós vamos ter direito, percentualmente, na percentagem que investimos, ao tipo de riqueza a que têm acesso as famílias mais ricas do mundo. E isto é espetacular. Portanto, se nós conseguirmos transmitir este conhecimento às pessoas, e nós temos, ao longo destes 12 anos de história da casa, nós temos procurado fazer várias coisas. Primeiro, o esforço de lançamento do fundo PPR, onde as pessoas podem investir a partir de 1.000 euros. É exatamente isso, é democratizar a filosofia de investimento em valor e torná-lo acessível, porque obviamente é permitir a que a pequena poupança comece a aprender o mais cedo possível. E nós temos 9,6% dos nossos clientes têm menos de 18 anos. Eu tenho enorme confiança. Para mim a educação é tudo numa sociedade, tem uma capacidade de transformar, tem um efeito potenciador a longo prazo tremendo, e eu acredito profundamente na educação. A mim mudou uma vida completamente e por isso eu acredito que muda toda a gente. E essa capacidade de procurar chegar às pessoas com educação financeira, com literacia financeira de qualidade, como nós temos alguns livros, e a parte comportamental é fundamental. Não é só explicar à pessoa o que é um bom negócio, mas depois é como é que nós temos que reagir perante crises, perante quando as coisas estão mal. E depois são pequenos livros. Nós, aliás, quer o relatório de contas, já escrevi mais de 200 artigos na imprensa e tudo isso, que acho que é uma forma de alertar as pessoas para aquilo com que devem ter cuidado. E na nossa Assembleia de Acionistas de Clientes, agora no dia 25 de fevereiro, oferecemos um pequeno livro, este livrinho muito pequenino, mas que condensa de uma forma clara aquilo que é a nossa promessa aos nossos clientes, que é
mantermos-nos fiéis a uma filosofia de investimento em empresas de grande qualidade, em que só as melhores servem, ter um processo robusto de seleção destes negócios e decisões muito claras de quando vendemos e de quando compramos, que isto é muito importante, o processo que nos leva à tomada de decisão de investimento e de desinvestimento, porque é muito importante também vermos quando saímos, não é? Saber sair. E a preferência era nunca sair, porque se nós acertamos e o negócio é excepcional, repare bem, nós o ano passado em março, por esta altura, estivemos a comprar, porque saíram aquelas primeiras grandes notícias da guerra na Ucrânia, e a LVMH caiu à volta de 30%, e nós compramos a LVMH, já tínhamos avaliado há muito tempo e nunca estivemos disponíveis para pagar o preço que ela custava. Queríamos comprar mais barato. E acabamos por ter essa oportunidade no ano passado nas quedas. Por isso a paciência é muito importante também nisto. E quando olhamos para uma empresa destas, repare, ela caiu 30%, mas o senhor Arnault não tentou adivinhar que vinha a guerra e não vendeu os 48% que tem, ou 10% ou 15% para beneficiar e depois recomprar. Manteve-se na empresa. Portanto, aquilo que eu gostaria muito era daqui a 10 anos até não ter necessidade de vender um único título, porque era assim nós tínhamos acertado a 100% nesta estratégia. Peço desculpa, estamos mesmo na reta final, já teríamos aqui muitos assuntos para continuar esta conversa. Para terminar, no final de contas, considera que uma estratégia de finanças pessoais é de facto das poucas coisas pessoais intransmissíveis? É porque depende mesmo do conforto de cada um e aí depende também como fomos educados. Eu fui educada, os meus pais já faleceram, mas eu fui educada para poupar para a reforma, para um problema de saúde que tivesse, tanto pelos meus pais como pelos meus avós, para respeitar o dinheiro dos outros, ter muito respeito pelo dinheiro. Portanto, isto... Depois também, obviamente, fui educada por duas pessoas que tinham um negócio, habituaram-se a riscos. E qualquer negócio tem riscos, mas tem riscos até quando trabalhamos para alguém, porque ora as coisas correm bem, ora correm mal, até poderíamos perder o emprego, não é? E habituarmos a isto, é que tudo tem risco. Tudo tem risco. Procurar ter algum conhecimento, procurar ter disciplina e, sobretudo, não nos endividarmos para além daquilo que é estritamente necessário, não pedir muito ao futuro para gastar hoje, até porque nós não sabemos o que vai ser o futuro, é extremamente sensato. E eu acho que isto que dita... mas sim, são finanças pessoais, depende muito do conforto de cada um. Eu invisto 100% em ações, tenho toda a confiança em boas empresas mundiais que irão continuar a prosperar e a florescer no mercado global. Obrigada por ter vindo aqui partilhar connosco esses conhecimentos e esse know-how. Este foi, no final de contas, com Emília Vieira, cofundadora e CEO da Casa de Investimentos. Quanto ao Dr. Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.